Boa noite, me chamo João Victor Rodrigues Sampaio e eu vou falar sobre o sistema cardiovascular no exercício. O sistema cardiovascular é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue. Ele tem a função principal de transportar oxigênio e nutrientes para todas as partes do corpo, além de retirar o gás carbônico e outras substâncias que precisam ser eliminadas. Quando a gente começa a fazer um exercício físico, o corpo ele precisa de mais energia e para isso precisa também de mais oxigênio. E é neste momento que o coração começa a bater mais rápido para mandar mais sangue para o músculo que estão sendo usados, né, o famoso pump. Essa resposta é chamada de resposta aguda ao exercício e acontece logo nos primeiros minutos da atividade física. Durante o esforço, o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que o coração bombeia por minuto, aumenta bastante. Isso ajuda a manter o fornecimento de oxigênio e a remoção do gás carbônico de forma mais eficiente. Além disso, a pressão arterial e o fluxo sanguíneo também aumentam, especialmente nos músculos ativos, que estão sendo usados naquele momento, enquanto outras partes do corpo recebem menos sangue, como o sistema digestivo, por exemplo. Com o tempo, quando a pessoa treina de forma regular, acontecem adaptações crônicas, que seriam mudanças duradouras no corpo. O coração se fortalece, principalmente o ventrículo esquerdo, que é responsável por bombear o sangue para todo o corpo. Isso faz com que o coração consiga enviar mais sangue em cada batimento, mesmo quando a pessoa está em repouso. Por isso, pessoas bem condicionadas costumam ter a frequência cardíaca de repouso mais baixa. Outras adaptações importantes é o aumento da eficiência circulatória. Os vasos sanguíneos se tornam mais elásticos e o corpo melhora a capacidade de distribuir sangue para os músculos durante o esforço. Isso ajuda a reduzir o risco de doenças cardiovasculares, como hipertensão e infarto. Resumidamente, o sistema cardiovascular é essencial durante o exercício porque garante que o corpo receba mais oxigênio e os nutrientes necessários para manter o desempenho. E com o treinamento constante, você fazendo ele todos os dias, indo para a academia todos os dias, fazendo um atletismo todos os dias ou qualquer outro exercício, ele se adapta ficando mais forte e eficiente. Essa mudança não só melhora o rendimento físico, mas também trazem muito mais benefícios para a saúde e qualidade de vida. Você diminui os riscos de qualquer tipo de doença cardiovascular, infarto, hipertensão. Você vive melhor por conta de questões de qualquer mínimo esforço ou até esforço médio não vão impactar nada na sua vida. Subir uma escada rápido, você não precisa estar usando um elevador por problemas do coração. Também vai te ajudar a questão de sobrepeso físico, mental. Então, a atividade física são ótimos e ajudam a questão do sistema cardiovascular no exercício. Me chamo Nonato e vou falar sobre o sistema respiratório e a oxigenação durante o exercício. O sistema respiratório tem a função de levar oxigênio para o corpo e eliminar o gás carbônico, que é um dos resíduos produzidos pelo metabolismo. Ele é formado principalmente pelo nariz, traqueia, pulmões e pelos alvéolos pulmonares, que são como pequenas bolsas de ar, onde acontece a troca gasosa. Quando a gente começa a fazer atividade física, o corpo passa a precisar de mais oxigênio para gerar energia para os músculos. Por isso, a frequência respiratória aumenta, ou seja, a gente começa a respirar mais rápido e mais fundo. Essa é uma resposta aguda do exercício que acontece logo no início da prática. Dentro dos pulmões, o oxigênio passa para os capilares sanguíneos e é transportado pela hemoglobina, que está dentro das células vermelhas do sangue. Ao mesmo tempo, o gás carbônico que os músculos produziram é levado de volta para os pulmões e eliminado pela expiração. Esse processo de troca é chamado de hematose. Com o tempo, quando a pessoa treina com frequência, o sistema respiratório também passa por adaptações crônicas, ou seja, mudanças que melhoram o desempenho a longo prazo. Os pulmões aumentam a eficiência nas trocas gasosas, a musculatura respiratória, como o diafragma e os músculos intercostais, fica mais forte e a ventilação se torna mais eficiente. Essas adaptações permitem que o corpo consiga captar e utilizar o oxigênio de forma melhor, o que é essencial principalmente em atividades aeróbicas, como corrida, natação ou ciclismo. Além disso, o corpo também passa a tolerar melhor o aumento do gás carbônico no sangue, o que ajuda a evitar a fadiga precoce. Vale ressaltar também que um ponto importantíssimo
é que o sistema respiratório trabalha junto com o sistema cardiovascular. Enquanto o coração bombeia o sangue, os pulmões garantem que ele esteja cheio de oxigênio. Por isso, quanto melhor for o condicionamento respiratório, melhor será o desempenho físico. Falando de forma bem resumida, durante o exercício de sistema respiratório, tem um papel fundamental de manter o fornecimento de oxigênio e eliminar o gás carbônico de forma eficiente. E com o treinamento regular, ele se adapta, ficando mais resistente e preparado para sustentar o esforço físico e, consequentemente, melhorará o condicionamento geral de todo o corpo. Me chamo José Davi e vou falar sobre os sistemas energéticos usados pelo corpo durante o exercício físico. Para entender isso, é importante lembrar que o corpo precisa de energia para realizar qualquer movimento, desde levantar um braço até correr uma maratona. Essa energia vem principalmente de uma molécula chamada ATP, que significa adenosina trisfosfato. É como se fosse o combustível das células, só que o problema é que o corpo armazena pouquíssimo ATP, então ele precisa produzir mais o tempo todo e dependendo do tipo de intensidade do exercício. Existem 3 sistemas energéticos principais que o corpo usa para produzir ATP, que é o sistema ATP-CP, o sistema glicolítico ou anaeróbico e o sistema oxidativo ou aeróbico. O primeiro é o ATP-CP. Ele também é chamado de sistema anaeróbico alático. Ele usa uma substância chamada creatina fosfato, que ela fica nos músculos para regenerar a ATP rapidamente. Esse sistema é usado em exercícios de alta intensidade e curta duração, como uma corrida de 100 metros ou também um levantamento de peso. A energia vem muito rápido, mas dura só alguns segundos. O segundo é o sistema glicolítico ou anaeróbico lático. Ele quebra a glicose para gerar energia, mas sem usar o oxigênio. Esse processo libera o ácido lático, que é o que causa aquela sensação de queimação nos músculos quando a gente faz algum exercício ou faz algum esforço. Esse sistema também ele é usado em atividades de média duração, como por exemplo uma corrida de 400 metros, ou então uma luta de alta intensidade. E por fim, temos o sistema oxidativo. Ele usa o oxigênio para produzir o ATP, ele também utiliza a glicose, a gordura e até a proteína como fonte de energia. Ele é o sistema mais lento, mas também o mais eficiente e usado em atividades de longa duração, como corrida, ciclismo, natação, caminhada, musculação. Durante o exercício, o corpo não utiliza apenas um sistema. Na verdade, eles trabalham em conjunto, mas sempre um predomina de acordo com a intensidade e o tempo de esforço e do exercício. Com o treinamento regular, o corpo ele se adapta e pretende a usar melhor cada sistema. Por exemplo, quem treina força melhora o sistema ATP, CP, e quem faz exercícios aeróbicos melhora o sistema oxidativo. Isso ajuda a aumentar bastante o desempenho, atrasar a fadiga e aproveitar melhor as fontes de energia. Um resumo bem breve: esses sistemas energéticos são essenciais porque eles garantem que o corpo tenha uma energia para realizar qualquer tipo de exercício, seja um exercício curto e intenso, ou um exercício longo e moderado. E quanto mais o corpo treina, mais eficiente ele fica em produzir e usar essa energia. Olá, eu me chamo Rodrigo e hoje eu vou falar sobre o sistema muscular e as adaptações do corpo ao treino. O sistema muscular é responsável por gerar movimento, manter a postura e produzir força. Ele é formado por mais de 600 músculos espalhados pelo corpo e todos trabalham junto com o sistema nervoso para que a gente consiga se mover. Quando a gente faz exercício, especialmente os de força, os músculos são colocados sob tensão. Isso provoca pequenas lesões nas fibras musculares.
que depois são reparados pelo corpo durante o descanso. E nesse processo de recuperação que os músculos ficam mais fortes e resistentes. Esse fenômeno é conhecido como hipertrofia muscular. Existem diferentes tipos de fibras musculares, as do tipo 1 e aí de contração lenta. São usadas em exercícios de longa duração, como corrida e ciclismo, porque resistem bem à fadiga. Já as fibras de tipo 2, ou de contração rápida, são usadas em atividades explosivas, como saltos e levantamento de peso, que geram mais força, mas se cansam mais rápido. Durante o exercício, o sistema muscular também trabalha junto com o sistema nervoso. A cada treino, o cérebro aprende a ligar os músculos de forma mais eficiente, melhorando a coordenação motora e o recrutamento das fibras. Por isso, no começo de um treino de força, o progresso vem mais da adaptação neural do que do aumento real do tamanho dos músculos. Com o tempo, o corpo começa a passar por adaptações crônicas que são mudanças duradouras causadas pelo treinamento. Além da hipertrofia, acontece o aumento das reservas de energia nos músculos, melhora na circulação sanguínea local e até no uso de oxigênio. Isso tudo ajuda a melhorar a resistência e o desempenho físico. Essas adaptações variam conforme o tipo de treino. No treinamento de força, o foco é aumentar a massa muscular e a potência. Já no treinamento aeróbico, o objetivo é melhorar a resistência muscular, ou seja, fazer com que o músculo aguente mais tempo de esforço sem cansar. Resumindo, o sistema muscular é essencial para qualquer tipo de exercício. Se ele se adapta aos estímulos do treino, ficando mais forte, resistente e eficiente, essas mudanças não acontecem de um dia para o outro, mas com constância e uma boa recuperação, o corpo evolui cada vez mais e melhora tanto no desempenho esportivo quanto na saúde geral. Olá, boa noite. Eu sou Maria Eduarda Nunes Ferreira. Eu vou falar sobre as respostas hormonais e o controle metabólico durante o exercício. Os hormônios são substâncias químicas produzidas pelas glândulas no nosso corpo e têm a função de regular várias atividades, como o metabolismo, o crescimento, o humor e até o gasto de energia. Durante o exercício físico, o corpo libera diferentes hormônios para ajudar a manter o equilíbrio e garantir energia para os músculos trabalharem. Quando a gente começa a se exercitar, o corpo entende que precisa de mais energia. Nesse momento, há um aumento na liberação de hormônios como a adrenalina e noradrenalina, que são responsáveis por acelerar o coração, aumentar a respiração e liberar a glicose no sangue para ser usado pelos músculos. É por isso que a gente sente aquele pique de energia logo no começo do treino. Outro hormônio importante é o cortisol, conhecido como hormônio do estresse. Ele ajuda a quebrar gorduras e proteínas para gerar energia, mas se ficar alto por muito tempo pode causar perda de massa muscular. Por isso, o descanso e a alimentação também são fundamentais no processo de treinamento. Durante o exercício, o corpo também reduz a ação da insulina, que é o hormônio que leva a glicose para as células, e aumenta a produção do glucagon, que faz o contrário. Ele libera mais glicose no sangue. Isso mantém o nível de energia estável enquanto o corpo está em esforço. Já em treinos de força, acontecem aumentos na liberação de hormônios do crescimento e testosterona, que são essenciais para a reconstrução muscular e ganho de massa magra. Esses hormônios ajudam o corpo a se recuperar e a se adaptar, o que melhora o desempenho físico com o tempo. Com o treino regular, o corpo passa a controlar melhor a liberação desses hormônios. Isso significa que ele se adapta, economiza energia e se torna mais eficiente no uso de glicose e gordura como combustível. Além disso, o equilíbrio hormonal ajuda na manutenção do peso, no controle do apetite e até no humor. Resumindo, os hormônios têm um papel fundamental durante o exercício. Eles ajudam o corpo a produzir energia, controlar o metabolismo,
e promover as adaptações necessárias para o desempenho e para a saúde. É com o treino contínuo, o corpo aprende a usar esses hormônios de forma mais equilibrada, o que melhora tanto a performance quanto o bem-estar geral.